Lucas 8, 22 ao 25. Diz assim o texto sagrado. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e se fez bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Meus irmãos, Igreja do Senhor, aqui está uma das grandes maravilhas feita por Jesus em seu curto ministério, mas de grandes lições para nós. Jesus está tratando diretamente com seus discípulos, levando-os a situações que traria para esses homens experiências, que depois essas experiências haveria de trazer-lhes esperança, como diz o apóstolo Paulo. E essa esperança não traria nenhum tipo de confusão ou de embaraço. Jesus ensina perfeitamente, a sua didática e metodologia são infalíveis. Ele trata com coisas, lança mão de coisas materiais para nos dar lições espirituais. Lança mão de coisas simples, de coisas que não são, que não valem nada, para nos dar lições da sua graça, do seu amor, do seu poder e da sua glória. Jesus, ele escolheu a dedo esses homens, em número de 12, e a maioria desses 12 eram pescadores, homens iletrados, semi-analfabetos, conhecedores da pescaria. Mas agora Jesus está tratando com esses homens, ensinando a ser futuramente pescadores de homens, trabalhar na obra do Senhor, ganhando almas, operando e tendo a paciência devida conforme o Senhor ensinou. Quando Jesus diz para eles: passemos para o outro lado do lago, Jesus determina um destino, determina o lugar para chegar. Mas ele em nenhum momento disse o que iria acontecer no meio do percurso. Só disse: vamos passar para o outro lado. Independente do que aconteça, a palavra de Jesus já foi liberada, já foi dada, antes do percurso começar. Jesus disse: vamos passar para o outro lado. Jesus está ensinando esses homens como proceder e como confiar. A descrição de Marcos diz que Jesus tomou uma almofada e foi dormir. Ele dormiu em pleno percurso, em plena viagem.
E esse sono que Jesus dorme fala para nós duas coisas. A primeira, revela a sua humanidade. Jesus era um homem carne e osso, sofria cansaço e exaustão. Jesus foi um homem que quase não parava de agir, de andar, de orar. Jesus era um homem que orava à noite e trabalhava durante o dia. Ele mesmo disse, né, enquanto é tempo, enquanto é dia, trabalhemos, porque a noite vem. Ele orava a noite toda e trabalhava durante o dia. É difícil encontrar na Bíblia, no Novo Testamento, um momento que Jesus descanse. Um momento que ele está em privacidade, um momento que ele está descansando. Ele até tentou algumas vezes, mas a sua fama já estava tão grande, o seu nome já estava tão conhecido, que ele não tinha mais nem privacidade. Quando ele queria ir para uma casa, até mesmo para dar uma descansada, as pessoas já convergiam até lá, já buscavam a presença dele, já buscavam a pessoa de Jesus. E quando ele vai, pelo menos é descrito que ele está descansando, dormindo na polpa do barco. Ele poderia dormir, sim, e mesmo que ele dormisse ou descansasse, ele não perderia o controle de nada, porque ele estava dando uma lição para os discípulos. Antes, no início, passemos para o outro lado. Não disse o que iria acontecer e vai descansar, vai dormir. Os remos, o barco está na mão dos discípulos. E os discípulos estão dando direcionamento ao barco, mas no meio da viagem, a tempestade aparece, surge de repente, veio assim do nada. Isso é com a nossa vida. Nós temos que confiar em Deus o bastante, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a meia hora, daqui para meia-noite. Eu não sei o que vai acontecer daqui para amanhã. O imprevisto está à porta. A imprevisibilidade da vida está a qualquer momento, e eu devo aprender, quando esse tempo chegar, a forma de encarar, a forma de combater, seja o que for. Jesus estava dando uma lição para esses homens e para nós também, porque o que conta para Jesus não é a severidade da prova. O que conta é como eu e você vamos encarar essa prova, vamos encarar essa tempestade. Tempestade todo mundo vai passar, seja individualmente, seja em família, seja onde for, mas Jesus está no barco lhe dando a lição de confiança total em Deus. Quem recebe a palavra? Ora, a primeira coisa, o seu sono é a sua humanidade. Mas em segundo lugar, o seu sono mostra que Jesus estava ensinando aos discípulos a sua total confiança em Deus. E é aqui que eu quero pelo menos dizer alguma coisa para a gente já encerrar, certo? A sua total confiança em Deus. Irmão, crente sem confiança tem alguma coisa errada. Crente que crê em Jesus e vive a palavra, e que não tem segurança no Deus que serve, está faltando alguma coisa. Porque a fé, onde ele mesmo fez a pergunta, depois que os discípulos passaram esses perrengues, ele fez: onde está a fé de vocês? Estou com vocês esse tempo todo, ensinando, e vocês até aqui não aprenderam. Jesus quer nos colocar muitas vezes em aula prática de campo, porque não adianta ficar apenas nas quatro paredes recebendo, não. É lá fora que nós vamos realmente praticar a nossa confiança e segurança em Deus, o nosso Pai. É lá encarando a dificuldade. É lá encarando o diabo cara a cara todo dia, mas o sangue de Jesus tem poder. Você crê nisso ou não? Esse Deus é maravilhoso, Ele é santo, Ele é poderoso. Irmãos,
quando os discípulos estão lutando e a tempestade chega e Jesus está dormindo e os discípulos estão batalhando, todas as alternativas humanas não são suficientes. A intelectualidade de grandes pescadores não é suficiente. A força do braço para sustentar o barco não é suficiente. E Jesus está dormindo. O barco está oscilando sobre o vento e as ondas. Mas Jesus não diz palavra. Ele está ali mostrando que ele está totalmente dependente do Pai. E confia tanto que o Pai cuida até no meio da tempestade. Ele cuida de você, meu filho. Ele cuida da senhora, ele cuida. Parece que a maioria aqui hoje é do sexo feminino, não é? Ele cuida de vocês. Não interessa o nível da prova, o nível do sofrimento, o nível da luta ou da tempestade. Jesus está me ensinando: confie inteiramente no Pai. Sua vida está sob o comando dele, sob o poder dele. Sua vida está totalmente dependente dele. Nós saímos e entramos pela graça dele. Estamos aqui nesse culto abençoado, dando glória pela graça e misericórdia dele. Cantamos e trabalhamos por conta dele. Nos alimentamos por conta dele. Nos vestimos por conta dele. Oh, glória seja dada a Jesus. Nos locomovemos por conta dele. E nós, por conta dele, teremos vitória em nossas provas, porque o Senhor é fiel. Está conosco na tempestade, me ensinando como eu devo confiar em Deus. Confiar em Deus é se jogar inteiramente nos seus braços, deixar ele controlar a sua vida. Se você deixar Deus controlar, então não queira mais o timão do barco para você. O timão do barco está na mão de Jesus. E eu lhe garanto profeticamente que essa viagem, mesmo com a turbulência, vai chegar no resultado final.